Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura estratégica e esquematizada das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos. Regras de Nelson Mandela. Observação preliminar 1. As regras que aqui seguir se enunciam não pretendem descrever em pormenor um modelo de sistema prisional. Procuram unicamente, com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados, estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas no tratamento dos reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais. Observação preliminar 2. Tendo em conta a grande variedade de condicionalismos legais, sociais, econômicos e geográficos em todo o mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos. Devem, contudo, servir para estimular esforços constantes com vista a ultrapassar dificuldades práticas na sua aplicação, na certeza de que representam no seu conjunto as condições mínimas aceites como adequadas pela Organização das Nações Unidas. Por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente a qual o pensamento evolui constantemente. Não visam impedir experiências e práticas, desde que as mesmas sejam compatíveis com os princípios e tentem incrementar a realização dos objetivos das regras no seu conjunto. Dentro deste espírito, a administração prisional central poderá sempre justificar uma autorização de afastamento das regras. Observação preliminar 3. 1. A primeira parte das regras trata de matérias relativas à administração geral dos estabelecimentos prisionais e é aplicável a todas as categorias de reclusos dos fóruns criminal ou civil, em regime de prisão preventiva ou já condenados, incluindo os que estejam detidos por aplicação de medidas de segurança ou que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas por um juiz. 2. A segunda parte contém as regras que são especificamente aplicáveis às categorias de reclusos de cada secção. Contudo, as regras da secção A, aplicáveis aos reclusos condenados, serão também aplicadas às categorias de reclusos a que se referem as secções B, C e D, desde que não sejam contraditórias com as regras específicas destas secções e na condição de representarem uma melhoria de condições para estes reclusos. Observação preliminar 4. 1. As presentes regras não têm como objetivo regular a administração de instituições criadas em particular para jovens, como reformatórios ou centros educativos, mas, em geral, a primeira parte destas regras mínimas aplica-se igualmente a tais instituições. 2. A categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores
que dependem da jurisdição dos tribunais de menores. Como regra geral, os jovens delinquentes não devem ser condenados a penas de prisão. Regras de aplicação geral. Princípios básicos. Regra 1. Todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e dignidade do ser humano. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas ou a tratamento cruéis, desumanos ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. Regra 2. 1. Estas regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não devem haver nenhuma discriminação em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, patrimônio, nascimento ou outra condição. É necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertença o recluso. 2. Para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades individuais dos reclusos, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade. As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores de necessidades especiais não serão consideradas discriminatórias. Regra 3. A detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior são penosas pelo facto de, ao ser privada da sua liberdade, lhe ser retirado o direito à autodeterminação. Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a esta situação, exceto em casos pontuais em que a separação seja justificável ou nos casos em que seja necessário manter a disciplina. Regra 4. 1. Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis. 2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, incluindo aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e de saúde. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos. Regra 5. 1. O regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida durante a detenção e aquela em liberdade, que tende a reduzir a responsabilidade dos reclusos ou o respeito à sua dignidade como seres humanos. 2. As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os reclusos portadores de deficiências físicas, mentais ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo
a vida prisional em base de igualdade. Dos registros, regra 6. Em todos os locais em que haja pessoas detidas, deve existir um sistema uniformizado de registro dos reclusos. Este sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro, com páginas numeradas e assinadas. Devem existir procedimentos que garantam um sistema seguro de auditoria e que impeçam o acesso não autorizado ou a modificação de qualquer informação contida no sistema. Regra 7. Nenhuma pessoa deve ser admitida no estabelecimento prisional sem uma ordem de detenção válida. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso logo após a sua admissão. A. Informações precisas que permitam determinar a sua identidade, respeitando a autoatribuição de gênero. B. Os motivos da detenção e a autoridade competente que a ordenou, além da data, horário e local de prisão. C. A data e o horário da sua entrada e saída, bem como de qualquer transferência. D. Quaisquer ferimentos visíveis e reclamações acerca de maus tratos sofridos. E. Um inventário dos seus bens pessoais. F. Os nomes dos seus familiares e, quando aplicável, dos seus filhos, incluindo a idade, o local de residência e sua custódia ou tutela. E G. Contato de emergência e informações acerca do parente mais próximo. Regra 8. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso durante a sua detenção, quando aplicáveis. A. Informação relativa ao processo judicial, incluindo datas de audiências e representação legal. B. Avaliações iniciais e relatórios de classificação. C. Informação relativa ao comportamento e à disciplina. D. Pedidos e reclamações, inclusive alegações de tortura, sanções ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a menos que sejam de natureza confidencial. E informação sobre a imposição de sanções disciplinares. E F. Informação sobre as circunstâncias e causas de quaisquer ferimentos ou de morte. Em caso de falecimento, o destino do corpo. Regra 9. Todos os registros mencionados nas regras 7 e 8 serão mantidos confidenciais e só serão acessíveis aos que, por razões profissionais, solicitem o seu acesso. Todos os reclusos devem ter acesso aos seus registros nos termos previstos em legislação interna e direito a receber uma cópia oficial destes registros no momento da sua libertação. Regra 10. O sistema de registro dos reclusos deve também ser utilizado para gerar dados fiáveis sobre tendências e características da população prisional, incluindo taxas de ocupação, a fim de criar uma base para a tomada de decisões fundamentadas em provas. Separação de categorias. Regra 11. As diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional, tendo em consideração o respectivo sexo e idade, antecedentes criminais, razões da detenção e medidas necessárias a aplicar. Assim, homens e mulheres devem ficar detidos em estabelecimentos separados,
Nos estabelecimentos que recebam homens e mulheres, todos os locais destinados às mulheres devem ser completamente separados. B. Presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados. C. Pessoas detidas por dívidas ou outros reclusos do foro civil devem ser mantidos separados dos reclusos do foro criminal. D. Os jovens reclusos devem ser mantidos separados dos adultos. Alojamento. Regra 12. 1. As celas ou locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupados por mais de um recluso. Se por razões especiais, tais como excesso temporário de população prisional, for necessário que a administração prisional central adote exceções a esta regra, deve evitar-se que 2 reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. 2. Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes devem ser ocupados por reclusos cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nestas condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma vigilância regular, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em causa. Regra 13. Todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de higiene e saúde, tomando-se devidamente em consideração as condições climatéricas e especialmente a cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação. Regra 14. Em todos os locais destinados aos reclusos para viverem ou trabalharem, as janelas devem ser suficientemente amplas, de modo a que os reclusos possam ler ou trabalhar com luz natural, e devem ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial. B. A luz artificial deve ser suficiente para permitir aos reclusos ler ou trabalhar sem prejudicar a vista. Regra 15. As instalações sanitárias devem ser adequadas de maneira a que os reclusos possam efetuar as suas necessidades quando precisarem, de modo limpo e decente. Regra 16. As instalações de banho e duche devem ser suficientes para que todos os reclusos possam, quando desejem ou lhes seja exigido, tomar banho ou duche a uma temperatura adequada ao clima, tão frequentemente quanto necessário a higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana no clima temperado. Regra 17. Todas as zonas de um estabelecimento prisional utilizadas regularmente pelos reclusos devem ser sempre mantidas e conservadas escrupulosamente limpas. Higiene pessoal. Regra 18. 1. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos e, para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água e os artigos de higiene necessários à saúde e limpeza. 2. A fim de permitir aos reclusos manter um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, ser-lhes-ão garantidos os meios indispensáveis para cuidar do cabelo e da barba. Os homens devem poder barbear-se regularmente. Vestuário e roupas de cama. Regra 19. 1. Deve ser garantido vestuário adaptado às condições climatéricas e de saúde a todos os reclusos
que não estejam autorizados a usar o seu próprio vestuário. Este vestuário não deve de forma alguma ser degradante ou humilhante. 2. Todo vestuário deve estar limpo e ser mantido em bom estado. As roupas interiores devem ser mudadas e lavadas tão frequentemente quanto seja necessário para a manutenção da higiene. 3. Circunstâncias excepcionais. Sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas, ou roupas que não chamem a atenção. Regra 20. Sempre que os reclusos sejam autorizados a utilizar o seu próprio vestuário, devem ser tomadas disposições no momento de admissão no estabelecimento, para assegurar que este seja limpo e adequado. Regra 21. A todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou nacionais, deve ser fornecido um leito próprio e roupa de cama suficiente e própria, que estará limpa quando lhes for entregue, mantida em bom estado de conservação e mudada com a frequência suficiente para garantir a sua limpeza. Alimentação. Regra 22. 1. A administração deve fornecer a cada recluso, a horas determinadas, alimentação de valor nutritivo, adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem preparada e servida. 2. Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se prover com água potável, sempre que necessário. Exercício e desporto. Regra 23. 1. Todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior devem ter pelo menos 1 hora diária de exercício adequado ao ar livre, quando o clima o permita. 2. Os jovens reclusos e outros de idade e condição física compatíveis devem receber, durante o período reservado ao exercício, educação física e recreativa. Para este fim serão colocados à disposição dos reclusos o espaço, instalações e equipamento adequados. Serviços médicos. Regra 24. 1. A prestação de serviços médicos aos reclusos é da responsabilidade do Estado. Os reclusos devem poder usufruir dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade e ter acesso gratuito aos serviços de saúde necessários, sem discriminação em razão da sua situação jurídica. 2. Os serviços médicos devem ser organizados em estreita ligação com a administração geral de saúde pública, de forma a garantir a continuidade do tratamento e da assistência, incluindo os casos de VIH, tuberculose e de outras doenças infectuosas e da toxicodependência. Regra 25. 1. Todos os estabelecimentos prisionais devem ter um serviço de saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e melhorar a saúde física e mental dos reclusos, prestando particular atenção aos reclusos com necessidades especiais ou problemas de saúde que dificultam sua reabilitação. 2. Os serviços de saúde devem ser compostos por uma equipe interdisciplinar com pessoal qualificado e suficiente, capaz de exercer a sua atividade com total independência clínica, devendo ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria. Todos os reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um dentista qualificado. Regra 26. 1. Os serviços de saúde devem elaborar registros médicos
individuais, confidenciais, atualizados e precisos para cada um dos reclusos, que a eles devem ter acesso, sempre que solicitado. O recluso pode também ter acesso ao seu registro médico através de uma terceira pessoa por si designada. 2. O registro médico deve ser encaminhado para o serviço de saúde do estabelecimento prisional, para o qual o recluso é transferido, encontrando-se sujeito à confidencialidade médica. Regra 27. 1. Todos os estabelecimentos prisionais devem assegurar o pronto acesso a tratamentos médicos em casos urgentes. Os reclusos que necessitem de cuidados especializados ou de cirurgia devem ser transferidos para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Se os estabelecimentos prisionais possuírem instalações hospitalares próprias, estas devem dispor de pessoal e equipamento apropriados que permitam prestar aos reclusos doentes os cuidados e o tratamento adequados. 2. As decisões clínicas só podem ser tomadas por profissionais de saúde responsáveis e não podem ser modificadas ou ignoradas pela equipe prisional não médica. Regra 28. Nos estabelecimentos prisionais para mulheres devem existir instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que sejam possível, devem ser tomadas medidas para que o parto tenha lugar no hospital civil. Se a criança nascer no estabelecimento prisional, tal facto não deve constar do respectivo registro de nascimento. Regra 29. 1. A decisão que permite à criança ficar com seu pai ou com a sua mãe no estabelecimento prisional deve ser baseada no melhor interesse da criança. Nos estabelecimentos prisionais que acolhem os filhos de reclusos, devem ser tomadas providências para garantir a um infantário interno ou externo dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer quando não estejam ao cuidado dos pais. B. Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem médica no ingresso e monitoração constante de seu desenvolvimento por especialistas. 2. As crianças que se encontrem nos estabelecimentos prisionais com os pais nunca devem ser tratadas como prisioneiras. Regra 30. Um médico ou qualquer outro profissional de saúde qualificado, seja este subordinado ou não ao médico, deve observar, conversar e examinar todos os reclusos o mais depressa possível após a sua admissão no estabelecimento prisional e, em seguida, sempre que necessário, deve dar-se especial atenção a identificar as necessidades de cuidados médicos e adotar as medidas de tratamento necessárias. B. Identificar quaisquer maus tratos a que o recluso recém-admitido tenha sido submetido antes de sua entrada no estabelecimento prisional. C. Identificar qualquer sinal de estresse psicológico ou de qualquer outro tipo causado pela detenção, incluindo, mas não só, o risco de suicídio ou de lesões auto-infligidas e sintomas de abstinência resultantes do uso de drogas, medicamentos ou álcool. Devem ser tomadas todas as medidas ou tratamentos individualizados apropriados. D. Nos casos em que se suspeita que o recluso é portador de uma doença infecto-contagiosa, deve providenciar-se o isolamento clínico
e o tratamento adequado durante todo o período de infecção. Determinar a aptidão do recluso para trabalhar, praticar exercícios e participar das demais atividades conforme o caso. Regra 31. O médico, ou quando aplicável, outros profissionais de saúde qualificados devem visitar diariamente todos os reclusos que se encontrem doentes, que se queixem de problemas físicos ou mentais ou de ferimentos e todos aqueles para os quais a sua atenção é especialmente necessária. Todos os exames médicos devem ser conduzidos em total confidencialidade. Regra 32. 1. A relação entre o médico ou outros profissionais de saúde e o recluso deve ser regida pelos mesmos padrões éticos e profissionais aplicados aos pacientes da comunidade em particular. A. O dever de proteger a saúde física e mental do recluso e a prevenção e tratamento de doenças baseados apenas em fundamentos clínicos. B. A adesão à autonomia do recluso no que concerne à sua própria saúde e ao consentimento informado na relação médico-paciente. C. A confidencialidade da informação médica, a menos que manter tal confidencialidade resulte numa ameaça real e iminente para o paciente ou para os outros. D. A absoluta proibição de participar, ativa ou passivamente, em atos que possam consistir em tortura ou sanções ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, incluindo experiências médicas ou científicas que possam ser prejudiciais à saúde do recluso, tais como a remoção de células, tecidos ou órgãos. 2. Sem prejuízo do parágrafo 1d desta regra, deve ser permitido ao recluso, com base no seu livre e informado consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, participar em ensaios clínicos e outras pesquisas de saúde acessíveis à comunidade, se o resultado de tais pesquisas e experiências forem capazes de produzir um benefício direto e significativo à sua saúde e ou às células, tecidos ou órgãos aparentes. Regra 33. O médico deve comunicar ao diretor, sempre que julgue que a saúde física ou mental do recluso foi ou será desfavoravelmente afetada pelo prolongamento ou pela aplicação de qualquer modalidade do regime de detenção. Regra 34. Se, durante o exame de admissão ou na prestação posterior de cuidados médicos, o médico ou o profissional de saúde detectar qualquer sinal de tortura, punição ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, deve registrar e comunicar tais casos à autoridade médica, administrativa ou judicial competente. Devem ser seguidos os procedimentos de salvaguarda apropriados para garantir que o recluso ou as pessoas a ele associados não sejam expostos a perigos previsíveis. Regra 35. 1. Um médico ou profissional de saúde pública competente deve proceder a inspeções regulares e aconselhar o diretor sobre a quantidade, qualidade, preparação e distribuição de alimentos. B. A higiene e anseio do estabelecimento prisional e dos reclusos. C. As instalações sanitárias, aquecimento, iluminação e ventilação do estabelecimento. D. A qualidade e anseio do vestuário e da roupa de cama dos reclusos. E. A observância das regras respeitantes à educação física e desportiva, nos casos em que não haja pessoal especializado encarregado destas atividades. 2. O diretor deve tomar em consideração os relatórios
e os conselhos do médico referidos no parágrafo 1 desta regra e na regra 33, e tomar imediatamente as medidas sugeridas para que estas recomendações sejam seguidas em caso de desacordo ou se a matéria não for da sua competência, transmitirá imediatamente à autoridade superior a sua opinião e o relatório médico. Restrições, disciplina e sanções. Regra 36. A ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem impor mais restrições do que as necessárias para a manutenção da segurança e da boa organização da vida comunitária. Regra 37. Os seguintes pontos devem ser determinados por lei ou por regulamento, emanada pela autoridade administrativa competente. A. Conduta que constitua infração disciplinar. B. O tipo e a duração das sanções disciplinares que podem ser aplicadas. C. Autoridade competente para pronunciar essas sanções. E D. Qualquer forma de separação involuntária da população prisional geral, como o confinamento solitário, o isolamento, a segregação, as unidades de cuidado especial ou alojamentos restritos, seja por razão de sanção disciplinar ou para a manutenção da ordem e segurança, incluindo políticas de promulgação e os procedimentos que regulamentem o uso e a revisão da imposição e da saída de qualquer forma de separação involuntária. Regra 38. 1. As administrações prisionais são encorajadas a fazer uso, sempre que possível, da prevenção de conflitos, da mediação ou de qualquer outro meio alternativo de resolução de litígios para prevenir infrações disciplinares e resolver conflitos. 2. Para os reclusos que estejam ou estiveram separados, a administração prisional deve tomar as medidas necessárias para aliviar os efeitos prejudiciais do confinamento neles provocados, bem como na comunidade que os recebe quando são libertados. Regra 39. 1. Nenhum preso pode ser punido, exceto com base nas disposições legais ou regulamentares referidas na regra 37 e nos princípios de equidade e de processo legal, e nunca duas vezes pela mesma infração. 2. As administrações prisionais devem assegurar a proporcionalidade entre a sanção disciplinar aplicável e a infração cometida e devem manter registros apropriados de todas as sanções disciplinares aplicadas. 3. Antes de aplicar uma sanção disciplinar, as administrações prisionais devem ter em conta se e como uma eventual doença mental ou incapacidade de desenvolvimento do recluso contribuiu para a sua conduta e para a prática da infração ou ato que fundamentou a sanção disciplinar. As administrações prisionais não devem punir qualquer conduta do recluso se esta for considerada como resultado direto da sua doença mental ou incapacidade intelectual. Regra 40. 1. Nenhum recluso pode ser colocado a trabalhar no estabelecimento prisional em cumprimento de qualquer medida disciplinar. 2. Esta regra, contudo, não impede o funcionamento adequado de sistemas baseados na autoadministração, sob os quais atividades ou responsabilidades sociais, educacionais ou desportivas são confiadas sob supervisão aos reclusos, organizados em grupos para fins de tratamento. Regra 41.
1. Qualquer alegação de infração disciplinar praticada por um recluso deve ser prontamente transmitida à autoridade competente, que deve investigá-la sem atrasos injustificados. 2. O recluso deve ser informado sem demora e numa língua que compreenda da natureza das acusações apresentadas contra si, devendo-lhe ser garantido tempo e os meios adequados para preparar a sua defesa. 3. O recluso deve ter direito a defender-se pessoalmente ou através de advogado, quando os interesses da justiça assim o requeiram, em particular nos casos que envolvam infrações disciplinares graves. Se o recluso não entender ou não falar a língua utilizada na audiência disciplinar, devem ser assistidos gratuitamente por um intérprete competente. 4. O recluso deve ter a oportunidade de interpor recurso das sanções disciplinares impostas contra a sua pessoa. 5. No caso da infração disciplinar ser julgada como crime, o recluso deve ter direito a todas as garantias inerentes ao processo legal, aplicáveis aos processos criminais, incluindo total acesso a um advogado. Regra 42. As condições gerais de vida expressas nestas regras, incluindo as relacionadas com a iluminação, a ventilação, a temperatura, as instalações sanitárias, a nutrição, a água potável, a acessibilidade a ambientes, ao ar livre e ao exercício físico, a higiene pessoal, os cuidados médicos e o espaço pessoal adequado devem ser aplicados a todos os reclusos, sem exceção. Regra 43. 1. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou sanções disciplinares implicar tortura, punições ou outra forma de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas. A. Confinamento solitário indefinido. B. Confinamento solitário prolongado. C. Detenção em cela escura ou constantemente iluminada. D. Castigos corporais ou redução da alimentação ou água potável do recluso. E E. Castigos coletivos. 2. Os instrumentos de imobilização jamais devem ser utilizados como sanção por infrações disciplinares. 3. As sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser restringido durante um período limitado de tempo e enquanto for estritamente necessário para a manutenção da segurança e da ordem. Regra 44. Para os efeitos tidos por convenientes, o confinamento solitário refere-se ao confinamento do recluso por 22 horas ou mais por dia, sem contato humano significativo. O confinamento solitário prolongado refere-se ao confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos. Regra 45. 1. O confinamento solitário deve ser somente utilizado em casos excepcionais, como último recurso e durante o menor tempo possível, e deve ser sujeito a uma revisão independente, sendo aplicado unicamente de acordo com a autorização da autoridade competente. Não deve ser imposto em consequência da sentença do recluso. 2. A imposição do confinamento solitário deve ser proibida no caso de o recluso ser portador de uma deficiência mental ou física, e sempre que essas condições possam ser agravadas por esta medida. A proibição do uso do confinamento solitário e de medidas similares nos casos que envolvem mulheres e crianças, como referido nos padrões e normas da Organização das Nações Unidas
sob prevenção do crime e justiça penal continuam a ser aplicáveis. Regra 46. 1. Os profissionais de saúde não devem ter qualquer papel na imposição de sanções disciplinares ou de outras medidas restritivas. Devem, no entanto, prestar especial atenção à saúde dos reclusos, mantidos sob qualquer forma de separação involuntária, visitando-os diariamente e providenciando o pronto atendimento e a assistência médica quando solicitado pelo recluso ou pelos guardas prisionais. 2. Os profissionais de saúde devem transmitir ao diretor, sem demora, qualquer efeito colateral causado pelas sanções disciplinares ou outras medidas restritivas à saúde física ou mental do recluso, submetido a tais sanções ou medidas, e devem aconselhar o diretor, se considerarem necessário, interrompê-las por razões físicas ou psicológicas. 3. Os profissionais de saúde devem ter autoridade para rever e recomendar alterações na separação involuntária de um preso, a fim de assegurar que tal separação não agrave as condições médicas ou a deficiência física ou mental do recluso. Instrumentos de coação. Regra 47. 1. Uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou de outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos deve ser proibido. 2. Outros instrumentos de coação só devem ser utilizados quando previstos em lei e nas seguintes circunstâncias. A. Como medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa. B. Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros, ou de causar danos materiais. Nestes casos, o diretor deve consultar um médico com urgência e apresentar um relatório à autoridade administrativa superior. Regra 48. 1. Quando a utilização de instrumentos de coação for autorizada, de acordo com o parágrafo 2º da regra 47, os seguintes princípios serão aplicados. A. Os instrumentos de coação só devem ser utilizados quando outras formas menos severas de controle não forem efetivas face aos riscos representados por uma ação não controlada. B. O método de restrição será o menos invasivo possível, o necessário e razoável para controlar a ação do recluso, em função do nível e da natureza do risco apresentado. C. Os instrumentos de coação só devem ser utilizados durante o período estritamente necessário e devem ser retirados logo que deixe de existir o risco que motivou a restrição. 2. Os instrumentos de coação não devem ser utilizados em mulheres em trabalho de parto, nem durante, nem imediatamente após o parto. Regra 49. A administração prisional deve procurar obter e promover formação no uso de técnicas de controle que evitem a necessidade de utilizar instrumentos de coação ou que reduzam o seu caráter intrusivo. Revistas aos reclusos e inspeção de celas. Regra 50. As leis e regulamentos sobre as revistas aos reclusos e inspeções de celas devem estar em conformidade com as obrigações do direito internacional e devem ter em conta os padrões e as normas internacionais, uma vez considerada a necessidade de garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais. As revistas aos reclusos e as inspeções devem ser conduzidas de forma a respeitar a dignidade humana
inerente e à privacidade do recluso, sujeito à inspeção, assim como os princípios da proporcionalidade, legalidade e necessidade. Regra 51. As revistas aos reclusos e as inspeções não serão utilizadas para assediar, intimidar ou invadir desnecessariamente a privacidade do recluso. Para fins de responsabilização, a administração prisional deve manter registros apropriados das revistas feitas aos reclusos e inspeções, em particular as que envolvem o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo e inspeções nas celas, bem como as razões das inspeções, a identidade daqueles que as conduziram e quaisquer outros resultados decorrentes dessas inspeções. Regra 52. 1. Revistas íntimas invasivas, incluindo o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo, devem ser feitas apenas quando forem absolutamente necessárias. As administrações prisionais devem ser encorajadas a desenvolver e a utilizar outras alternativas apropriadas em vez de revistas íntimas invasivas. As revistas íntimas invasivas devem ser conduzidas de forma privada e por pessoal treinado do mesmo sexo que o recluso inspecionado. 2. As revistas das partes íntimas devem ser conduzidas apenas por profissionais de saúde qualificados, que não sejam os principais responsáveis pelos cuidados de saúde do recluso, ou, no mínimo, por pessoal adequadamente treinado por um profissional de saúde em relação aos padrões de higiene, saúde e segurança. Regra 53. Os reclusos devem ter acesso aos documentos relacionados com os seus processos judiciais e ser autorizados a mantê-los consigo, sem que a administração prisional tenha acesso a estas informações e direito de reclamação dos reclusos. Regra 54. Todo o recluso, no momento da admissão, deve receber informação escrita sobre a legislação e os regulamentos do estabelecimento prisional e do sistema prisional. B. Os seus direitos, inclusive os meios autorizados para obter informações, acesso à assistência jurídica, incluindo o apoio judiciário e sobre procedimentos para formular pedidos e reclamações. C. As suas obrigações, incluindo as sanções disciplinares aplicáveis. E D. Todos os assuntos que podem ser necessários para se adaptar à vida no estabelecimento. Regra 55. 1. As informações mencionadas na regra 54 devem estar disponíveis nas línguas mais utilizadas, de acordo com as necessidades da população prisional. Se um recluso não compreender qualquer uma destas línguas, deve ser providenciada a assistência de um intérprete. 2. Se o recluso for analfabeto, as informações devem ser-lhe comunicadas oralmente. Os reclusos com deficiências sensoriais devem receber as informações de forma apropriada às suas necessidades. 3. A administração prisional deve expor com destaque a informação nas áreas de trânsito comum do estabelecimento prisional. Regra 56. 1. Todo recluso deve ter a oportunidade de, em qualquer dia, formular pedidos ou reclamações ao diretor do estabelecimento prisional ou ao membro do pessoal prisional autorizado a representá-lo. 2. Deve ser viabilizada a possibilidade de os reclusos formularem pedidos ou reclamações durante as inspeções do estabelecimento prisional ao inspetor prisional. O recluso deve ter a oportunidade de conversar
com o inspetor ou com qualquer outro oficial de inspeção, de forma livre e com total confidencialidade, sem a presença do diretor ou de outros membros da equipe. 3. Todo recluso deve ter o direito de fazer um pedido ou reclamação sobre o seu tratamento, sem censura quanto ao conteúdo. A administração prisional central, a autoridade judicial ou a outras autoridades competentes, incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. 4. Os direitos previstos nos parágrafos 1 a 3 desta regra serão estendidos ao seu advogado. Nos casos em que nem o recluso nem o seu advogado tenham a possibilidade de exercer tais direitos, um membro da família do recluso ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso deve poder exercê-los. Regra 57. 1. Todo pedido ou reclamação deve ser prontamente apreciado e respondido sem demora. Se o pedido ou a reclamação for rejeitado, ou no caso de atraso indevido, o reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à autoridade judicial ou a outra autoridade. 2. Devem ser criados mecanismos de salvaguarda para assegurar que os reclusos possam formular pedidos e reclamações de forma segura e, se solicitado pelo reclamante, de forma confidencial. O recluso ou qualquer outra pessoa mencionada no parágrafo 4º da regra 56 não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, intimidação ou outras consequências negativas como resultado de um pedido ou reclamação. 3. Alegações de tortura, outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem ser imediatamente apreciadas e devem originar uma investigação rápida e imparcial, conduzida por uma autoridade nacional independente, de acordo com os parágrafos 1 e 2 da regra 71. Contatos com o mundo exterior. Regra 58. Os reclusos devem ser autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar periodicamente com as suas famílias e com amigos, por correspondência e utilizando, se possível, meios de telecomunicação, digitais, eletrônicos e outros. E B, através de visitas. 2. Onde forem permitidas as visitas conjugais, este direito deve ser garantido sem discriminação e as mulheres reclusas devem exercer este direito nas mesmas condições que os homens. Devem ser instaurados procedimentos e disponibilizados locais de forma a garantir o justo e igualitário acesso, respeitando-se a segurança e a dignidade. Regra 59. Os reclusos devem ser colocados, sempre que possível, em estabelecimentos prisionais, próximos das suas casas ou do local da sua reabilitação social. Regra 60. 1. A entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais depende do consentimento do visitante de submeter-se à revista. O visitante pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. Nestes casos, a administração prisional poderá recusar o seu acesso. 2. Os procedimentos de entrada e revista de visitantes não devem ser degradantes e devem ser regidos por princípios tão protetivos como os delineados nas regras 50 a 52. As revistas feitas a partes íntimas do corpo devem ser evitadas e não devem ser aplicadas a crianças. Regra 61. 1. Os reclusos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e de comunicar com um advogado escolhido por si ou com um defensor público, sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer assunto jurídico
em conformidade com a legislação nacional aplicada. Estas consultas podem ocorrer à vista dos agentes prisionais, mas não podem ser ouvidas por estes. 2. Nos casos em que os reclusos não falam a língua local, a administração prisional deve facilitar o acesso aos serviços de um intérprete competente e independente. 3. Os reclusos devem ter acesso a um apoio judiciário efetivo. Regra 62. 1. A reclusos de nacionalidade estrangeira devem ser concedidas facilidades razoáveis para comunicarem com os representantes diplomáticos e consulares do Estado a que pertencem. 2. A reclusos de nacionalidade de Estados sem representação diplomática ou consular no país e a refugiados ou apátridas devem ser concedidas facilidades semelhantes para comunicarem com representantes diplomáticos do Estado encarregado de zelar pelos seus interesses ou com qualquer autoridade nacional ou internacional que tenha a seu cargo a proteção dessas pessoas. Regra 63. Os reclusos devem ser mantidos regularmente informados das notícias mais importantes através da leitura de jornais, publicações periódicas ou institucionais especiais, através de transmissões de rádio, conferência ou quaisquer outros meios semelhantes autorizados ou controlados pela administração prisional. Biblioteca. Regra 64. Cada estabelecimento prisional deve ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, devidamente provida com livros recreativos e de instrução, e os reclusos devem ser incentivados a utilizá-la plenamente. Religião. Regra 65. 1. Se o estabelecimento prisional reunir um número suficiente de reclusos da mesma religião, deve ser nomeado ou autorizado um representante qualificado dessa religião. Se o número de reclusos o justificar e as circunstâncias o permitirem, deve ser encontrada uma solução permanente. 2. O representante qualificado, nomeado ou autorizado, nos termos do parágrafo 1 desta regra, deve ser autorizado a organizar periodicamente serviços religiosos e a fazer, sempre que for aconselhável, visitas pastorais privadas, no horário apropriado aos reclusos da sua religião. 3. O direito de entrar em contato com um representante qualificado da sua religião nunca deve ser negado a qualquer recluso. Por outro lado, se um recluso se opõe à visita de um representante de uma religião, a sua vontade deve ser plenamente respeitada. Regra 66. Tanto quanto possível, cada recluso deve ser autorizado a satisfazer as exigências da sua vida religiosa, assistindo aos serviços ministrados no estabelecimento prisional e tendo na sua posse livros de rito e prática de ensino religioso da sua confissão. Depósito de objetos pertencentes aos reclusos. Regra 67. 1. Quando o regulamento não autorizar aos reclusos a posse de dinheiro, objeto de valor, peça de vestuário e outros objetos que lhes pertençam, estes devem, no momento de admissão do estabelecimento, ser guardados em lugar seguro. Deve ser elaborado um inventário destes objetos, assinado pelo recluso. Deve ser tomadas medidas para conservar estes objetos em bom estado. 2. Estes objetos e o dinheiro devem ser restituídos ao recluso no momento da sua libertação, com exceção do dinheiro que tenha sido autorizado a gastar, dos objetos que tenham sido enviados pelo recluso para o exterior ou das peças de vestuário que tenham sido destruídas por razões de higiene. O recluso deve assinar o recibo dos objetos e do dinheiro que lhe tenham sido restituídos. 3. Os valores e objetos enviados do exterior encontram-se submetidos a estas mesmas regras. 4. Se o recluso for portador de medicamentos ou
estupefacientes. No momento da admissão, o médico ou outro profissional de saúde qualificado decidirá sobre a sua utilização. Notificações. Regra 68. Todo recluso deve ter o direito de ter oportunidade e os meios de informar imediatamente a sua família ou qualquer outra pessoa designada por si sobre a sua detenção, transferência para outro estabelecimento prisional ou sobre qualquer doença ou ferimento graves. A divulgação de informações pessoais dos reclusos devem ser regida por legislação nacional. Regra 69. No caso de morte de um recluso, o diretor do estabelecimento prisional deve informar imediatamente o parente mais próximo ou a pessoa previamente designada pelo recluso. As pessoas designadas pelo recluso para receberem informações sobre a sua saúde devem ser notificadas pelo diretor em caso de doença grave, ferimento ou transferência para uma instituição médica. O pedido explícito de um recluso de que seu cônjuge ou parente mais próximo não seja informado em caso de doença ou ferimento deve ser respeitado. Regra 70. Um recluso deve ser informado imediatamente da morte ou doença grave de qualquer parente próximo, cônjuge ou companheiro. No caso de doença crítica de um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o recluso deve ser autorizado, quando as circunstâncias o permitirem, a estar junto dele, quer sob escolta, quer só, ou a participar no seu funeral. Investigações. Regra 71. 1. Não obstante uma investigação interna, o diretor do estabelecimento prisional deve comunicar imediatamente a morte, o desaparecimento ou o ferimento grave à autoridade judicial ou a outra autoridade competente, independente da administração prisional, e deve determinar uma investigação imediata, imparcial e efetiva, as circunstâncias e as causas destes casos. A administração prisional deve cooperar integralmente com a referida autoridade e assegurar que todas as provas são preservadas. 2. A obrigação referida no parágrafo 1 desta regra deve ser igualmente aplicada quando houver indícios razoáveis para se supor que um ato de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes tenham sido praticados no estabelecimento prisional, mesmo que não tenha sido recebida uma reclamação formal. 3. Quando houver indícios razoáveis para se supor que os atos referidos no parágrafo 2º desta regra tenham sido praticados, devem ser tomadas medidas imediatas para garantir que todas as pessoas potencialmente implicadas não tenham qualquer envolvimento na investigação ou contato com as testemunhas, vítimas e seus familiares. Regra 72. A administração prisional deve tratar o corpo de um recluso falecido com respeito e dignidade. O corpo do recluso falecido deve ser devolvido ao seu parente mais próximo o mais rapidamente possível e o mais tardar quando concluída a investigação. A administração prisional deve providenciar um funeral culturalmente adequado, se não houver outra parte disposta ou capaz de fazê-lo, e deve manter um registro completo do facto. Transferência de reclusos. Regra 73. 1. Quando os reclusos são transferidos de um ou para outro estabelecimento, devem ser vistos o menos possível pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas para os proteger de insultos, curiosidade e de qualquer tipo de publicidade. 2. Deve ser proibido o transporte de reclusos em veículos com deficiente ventilação ou iluminação, ou que de qualquer outro modo os possa sujeitar a sacrifícios físicos desnecessários. O transporte de reclusos deve ser efetuado às expensas da administração prisional, em condições de igualdade para todos.
Pessoal do estabelecimento prisional. Regra 74. 1. A administração prisional deve selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as categorias, dado que é da sua integridade, humanidade, aptidões pessoais e capacidades profissionais que depende a boa gestão dos estabelecimentos prisionais. 2. A administração prisional deve esforçar-se permanentemente por suscitar e manter no espírito do pessoal e da opinião pública a convicção de que esta missão representa um serviço social de grande importância. Para o efeito, devem ser utilizados todos os meios adequados para esclarecer o público. 3. Para a realização daqueles fins, os membros do pessoal devem desempenhar funções a tempo inteiro na qualidade de profissionais do sistema prisional, devem ter o estatuto de funcionários do Estado e ser-lhes garantida, por conseguinte, segurança no emprego, dependente apenas de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física. A remuneração deve ser suficiente para permitir recrutar e manter ao serviço homens e mulheres competentes. As regalias e as condições de emprego devem ser determinadas tendo em conta a natureza penosa do trabalho. Regra 75. 1. Os funcionários devem possuir um nível de educação adequado e deve ser-lhes proporcionadas condições e meios para poderem exercer as suas funções de forma profissional. 2. Devem frequentar antes de entrar em funções um curso de formação geral e específico que deve refletir as melhores e mais modernas práticas baseadas em dados empíricos das ciências penais. Apenas os candidatos que ficarem aprovados nas provas teóricas e práticas devem ser admitidos no serviço prisional. 3. Após a entrada em funções e ao longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e melhorar os seus conhecimentos e competências profissionais, seguindo cursos de aperfeiçoamento organizados periodicamente. Regra 76. 1. A formação a que se refere o parágrafo 2º da regra 75 deve incluir, no mínimo, o seguinte: a. Legislação, regulamentos e políticas nacionais relevantes, bem como os instrumentos internacionais e regionais aplicáveis que devem nortear o trabalho e as interações dos funcionários com os reclusos. B. Direitos e deveres dos funcionários no exercício das suas funções, incluindo o respeito à dignidade humana de todos os reclusos e a proibição de certas condutas, em particular a prática de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. C. Segurança, incluindo o conceito de segurança dinâmica, o uso da força, instrumentos de coação e a gestão de pessoas violentas, tendo em consideração técnicas preventivas e alternativas, como a negociação e a mediação. D. Técnicas de primeiros socorros, as necessidades psicossociais dos reclusos e correspondentes dinâmicas do ambiente prisional, bem como o apoio e assistência social, incluindo o diagnóstico prévio de doenças mentais. 2. Os funcionários que estiverem incumbidos de trabalhar com certas categorias de reclusos ou que estejam designados para outras funções específicas devem receber formação adequada às suas características. Regra 77. Todos os membros do pessoal devem, em todas as circunstâncias, comportar-se e desempenhar as suas funções de maneira a que o seu exemplo tenha boa influência sobre os reclusos e mereça o respeito destes. Regra 78. 1. Na medida do possível, deve influir-se no pessoal um número suficiente de especialistas, tais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais,
professores e instrutores técnicos. 2. Os assistentes sociais, professores e instrutores técnicos devem exercer as suas funções de forma permanente, mas poderá também recorrer-se a auxiliares a tempo parcial ou a voluntários. Regra 79. 1. O diretor do estabelecimento prisional deve ser adequadamente qualificado para a sua função, quer pelo seu caráter, quer pelas suas competências administrativas, formação e experiência. 2. O diretor do estabelecimento prisional deve exercer a sua função oficial a tempo inteiro e não deve ser nomeado a tempo parcial. Deve residir no estabelecimento prisional ou nas imediações deste. 3. Quando 2 ou mais estabelecimentos prisionais estejam sob a autoridade de um único diretor, este deve visitar ambos com regularidade. Em cada um dos estabelecimentos deve haver um funcionário responsável. Regra 81. O diretor, o seu adjunto e a maioria dos outros membros do pessoal do estabelecimento prisional devem falar a língua da maior parte dos reclusos, ou uma língua entendida pela maioria deles. 2. Deve recorrer-se aos serviços de um intérprete sempre que seja necessário. Regra 81. 1. Nos estabelecimentos prisionais destinados a homens e mulheres, a secção das mulheres deve ser colocada sob a direção de um funcionário do sexo feminino, responsável que terá à sua guarda todas as chaves dessa secção. 2. Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar na parte do estabelecimento destinada às mulheres, sem ser acompanhado por um funcionário do sexo feminino. 3. A vigilância das reclusas deve ser assegurada exclusivamente por funcionários do sexo feminino. Não obstante, isso não impede que funcionários do sexo masculino, especialmente médicos e professores, desempenhem as suas funções profissionais em estabelecimentos prisionais ou secções do estabelecimento prisional destinados a mulheres. Regra 82. 1. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais não devem, nas suas relações com os reclusos, usar de força, exceto em legítima defesa ou em caso de tentativa de fuga ou de resistência física ativa ou passiva a uma ordem baseada na lei ou nos regulamentos. Os funcionários que tenham de recorrer à força não devem usar senão a estritamente necessária e devem comunicar imediatamente o incidente ao diretor do estabelecimento prisional. 2. Os membros do pessoal prisional devem receber formação técnica especial que lhes permita dominar os reclusos violentos. 3. Salvo circunstâncias especiais, os agentes que assegurem serviços que os ponham em contato direto com os reclusos não devem estar armados. Aliás, não deverá ser confiada uma arma a um membro do pessoal sem que este seja treinado para o seu uso. Inspeções internas e externas. Regra 83. 1. Deve haver um sistema duplo de inspeções regulares nos estabelecimentos e serviços prisionais. A. Inspeções internas ou administrativas conduzidas pela Administração Prisional Central. B. Inspeções externas conduzidas por um órgão independente da administração prisional, que pode incluir órgãos internacionais ou regionais competentes. 2. Em ambos os casos, o objetivo das inspeções deve ser o de assegurar que os estabelecimentos prisionais sejam administrados de acordo com as leis, regulamentos, políticas e procedimentos vigentes para a prossecução dos objetivos dos serviços prisionais e correcionais e para a proteção dos direitos dos reclusos. Regra 84. 1. Os inspetores devem ter autoridade para a. Aceder a todas as informações sobre o número de reclusos e dos locais
de detenção, bem como a toda a informação relevante ao tratamento dos reclusos, incluindo os seus registros e as condições de detenção. B. Escolher livremente qual o estabelecimento prisional que querem inspecionar, inclusive fazendo visitas por iniciativa própria, sem aviso prévio, e quais os reclusos que pretendem entrevistar. C. Conduzir entrevistas com os reclusos e com os funcionários prisionais em total privacidade e confidencialidade durante as suas visitas. D. Fazer recomendações à administração prisional e a outras autoridades competentes. 2. As equipes de inspeção externa devem ser compostas por inspetores qualificados e experientes, indicados por uma autoridade competente, e devem contar com profissionais de saúde. Deve-se procurar ter uma representação equilibrada de gênero. Regra 85. 1. Depois de uma inspeção, deve ser submetido à autoridade competente um relatório escrito. Esforços devem ser empreendidos para tornar público os relatórios das inspeções externas, excluindo-se qualquer dado pessoal dos reclusos, a menos que estes tenham dado explicitamente o seu acordo. 2. A administração prisional ou qualquer outra autoridade competente, conforme apropriado, deve indicar, num prazo razoável, se as recomendações provindas das inspeções externas serão implementadas. Regras aplicáveis a categorias especiais. Reclusos condenados. Princípios gerais. Regra 86. Os princípios gerais a seguir enunciados têm por finalidade a definição do espírito dentro do qual os sistemas prisionais devem ser administrados e os objetivos a que devem tender, de acordo com a declaração feita na observação preliminar 1 destas regras. Regra 87. Antes do termo da execução de uma pena ou de uma medida, é desejável que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar ao recluso um regresso progressivo à vida na sociedade. Este objetivo poderá ser alcançado consoante os casos, através de um regime preparatório da libertação, organizado no próprio estabelecimento ou em outro estabelecimento adequado, ou mediante uma libertação condicional sujeita a controle, que não deve caber à polícia, mas que deve comportar uma assistência social eficaz. Regra 88. 1. O tratamento não deve acentuar a exclusão dos reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender que continuam a fazer parte dela. Para este fim, há que recorrer, sempre que possível, à cooperação de organismos da comunidade destinados a auxiliar o pessoal do estabelecimento prisional na reabilitação social dos reclusos. 2. Assistentes sociais, colaborando com cada estabelecimento, devem ter por missão a manutenção e a melhoria das relações do recluso com a sua família e com os organismos sociais que podem ser úteis. Devem adotar-se medidas tendo em vista a salvaguarda, de acordo com a lei e a pena imposta, dos direitos civis, dos direitos em matéria de segurança social e de outros benefícios sociais dos reclusos. Regra 89. 1. A realização destes princípios exigem a individualização do tratamento e, para este fim, um sistema flexível de classificação dos reclusos por grupos. É por isso desejável que esses grupos sejam colocados em estabelecimentos prisionais separados, adequados ao tratamento de cada um deles. 2. Estes estabelecimentos não devem possuir o mesmo grau de segurança para cada grupo. É desejável prever graus de segurança consoante as necessidades dos diferentes grupos. Os estabelecimentos abertos, pelo próprio facto de não preverem medidas de segurança física contra as evasões, mas remeterem neste domínio à autodisciplina dos reclusos,
proporcionam aos reclusos cuidadosamente escolhidos as condições mais favoráveis à sua reabilitação. 3. É desejável que nos estabelecimentos prisionais fechados a individualização do tratamento não seja prejudicada por um número demasiado elevado de reclusos. Alguns países entende-se que a população destes estabelecimentos não deve ultrapassar os 500. Nos estabelecimentos abertos, a população deve ser tão reduzida quanto possível. 4. Por outro lado, não é recomendável manter estabelecimentos demasiado pequenos que possam impedir que instalações adequadas sejam facultadas. Regra 90. O dever da sociedade não cessa com a libertação de um recluso. Seria, por isso, necessário dispor de organismos governamentais ou privados capazes de trazer ao recluso colocado em liberdade um auxílio pós-penitenciário eficaz, tendente a diminuir os preconceitos a seu respeito e a permitir-lhe a sua reinserção na sociedade. Tratamento. Regra 91. O tratamento das pessoas condenadas a uma pena ou medida privativa de liberdade deve ter por objetivo, na medida em que o permitir a duração da condenação, criar nelas a vontade e as aptidões que as tornem capazes, após a sua libertação, de viver no respeito pela lei e de prover as suas necessidades. Este tratamento deve incentivar o respeito por si próprias e desenvolver o seu sentido da responsabilidade. Regra 92. 1. Para este fim, há que recorrer a todos os meios apropriados, nomeadamente a assistência religiosa nos países em que seja possível a instrução, a orientação e a formação profissionais, a assistência social direcionada ao aconselhamento profissional, ao desenvolvimento físico e à educação moral, de acordo com as necessidades de cada recluso. Há que ter em conta o passado social e criminal do condenado, as suas capacidades e aptidões físicas e mentais, a sua personalidade, a duração da condenação e as perspectivas da sua reabilitação. 2. Para cada recluso condenado a uma pena ou a uma medida de certa duração, o diretor do estabelecimento prisional deve receber, no mais breve trecho após a admissão do recluso, relatórios completos sobre os diferentes aspectos referidos no parágrafo 1 desta regra. Estes relatórios devem sempre compreender um relatório de um médico, se possível especializado em psiquiatria, sobre a condição física e mental do recluso. 3. Os relatórios e outros elementos pertinentes devem ser colocados num arquivo individual. Este arquivo deve ser atualizado e classificado de modo a poder ser consultado pelo pessoal responsável sempre que necessário. Classificação e individualização. Regra 93. 1. As finalidades da classificação devem ser a de separar os reclusos que pelo seu passado criminal ou pela sua personalidade possam vir a exercer uma influência negativa sobre os outros reclusos. B. De repartir os reclusos por grupos, tendo em vista facilitar o seu tratamento para a sua reinserção social. 2. Há que dispor, na medida do possível, de estabelecimentos separados ou de secções distintas dentro de um estabelecimento para o tratamento das diferentes categorias de reclusos. Regra 94. Assim que possível, após a admissão e depois de um estudo da personalidade de cada recluso condenado a uma pena ou uma medida de uma certa duração, deve ser preparado um programa de tratamento que lhe seja destinado à luz dos dados de que dispõe sobre as suas necessidades individuais, as suas capacidades e o seu estado de espírito. Privilégios. Regra 95. Há que instituir em cada estabelecimento um sistema de privilégios adaptado às diferentes categorias de reclusos e aos diferentes métodos de tratamento, com o objetivo de encorajar o bom comportamento, de desenvolver o sentido da responsabilidade e de estimular o interesse e a cooperação dos reclusos no seu próprio tratamento. Trabalho. Regra 96. 1. Todos os reclusos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar
ou participar ativamente na sua reabilitação, em conformidade com as suas aptidões física e mental, de acordo com a determinação do médico ou de outro profissional de saúde qualificado. 2. Deve ser dado trabalho suficiente de natureza útil aos reclusos, de modo a conservá-los ativos durante um dia normal de trabalho. Regra 97. 1. O trabalho na prisão não deve ser de natureza penosa. 2. Os reclusos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou de servidão. 3. Nenhum recluso será chamado a trabalhar para beneficiar a título pessoal ou privado qualquer membro da equipe prisional. Regra 98. Tanto quanto possível, o trabalho proporcionado deve ser de natureza que mantenha ou aumente as capacidades dos reclusos para ganharem honestamente a vida depois de liberdade. 2. Deve ser proporcionada formação profissional em profissões úteis aos reclusos que dela tirem proveito e especialmente a jovens reclusos. 3. Dentro dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e com as exigências da administração e disciplina prisional, os reclusos devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. Regra 99. 1. A organização e os métodos do trabalho nos estabelecimentos prisionais devem aproximar-se tanto quanto possível dos que regem um trabalho semelhante fora do estabelecimento, de modo a preparar os reclusos para as condições de uma vida profissional normal. 2. No entanto, o interesse dos reclusos e a sua formação profissional não devem ser subordinados ao desejo de realizar um benefício financeiro por meio do trabalho prisional. Regra 100. 1. As indústrias e as explorações agrícolas devem, de preferência, ser dirigidas pela administração prisional e não por empresários privados. 2. Quando os reclusos forem empregues para trabalho não controlado pela administração prisional, devem ser sempre colocados sob vigilância do pessoal prisional, salvo nos casos em que o trabalho seja efetuado para outros departamentos do Estado. As pessoas às quais esse trabalho seja prestado devem pagar à administração a remuneração normal exigível para esse trabalho, tendo, todavia, em conta a produtividade dos reclusos. Regra 101. 1. Os cuidados prescritos destinados a proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores em liberdade devem igualmente existir nos estabelecimentos prisionais. 2. Devem ser adotadas disposições para indenizar os reclusos por acidentes de trabalho e doenças profissionais, nas mesmas condições que a lei concede aos trabalhadores em liberdade. Regra 102. 1. As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos reclusos devem ser fixadas por lei ou por regulamento administrativo, tendo em consideração regras ou costumes locais respeitantes ao trabalho dos trabalhadores em liberdade. 2. As horas devem ser fixadas de modo a deixar um dia de descanso semanal e tempo suficiente para a educação e para outras atividades necessárias, como parte do tratamento e reinserção dos reclusos. Regra 103. 1. O trabalho dos reclusos deve ser remunerado de modo equitativo. 2. O regulamento deve permitir aos reclusos a utilização de pelo menos uma parte da sua remuneração para adquirir objetos autorizados destinados ao seu uso pessoal e para enviar outra parte à sua família. 3. O regulamento deve prever igualmente que uma parte da remuneração seja reservada pela administração prisional, de modo a constituir uma poupança que será entregue ao recluso no momento da sua libertação. Educação e lazer. Regra 104. 1. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os reclusos, que daí tirarem proveito, incluindo instrução religiosa, nos países em que tal for possível, a educação de analfabetos e jovens reclusos
será obrigatória, prestando-lhe a administração prisional especial atenção. 2. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no sistema educacional do país, para que depois da sua libertação possam continuar sem dificuldades os seus estudos. Regra 105. Devem ser proporcionadas atividades recreativas e culturais em todos os estabelecimentos prisionais, em benefício da saúde mental e física dos reclusos, relações sociais e assistência pós-prisional. Regra 106. Deve ser prestada atenção especial à manutenção e melhoramento das relações entre o recluso e a sua família, que se mostrem de maior vantagem para ambos. Regra 107. Desde o início do cumprimento da pena de um recluso, deve ter-se em consideração o seu futuro depois de libertado, devendo este ser estimulado e ajudado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou organizações externas aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social. Regra 108. 1. Os serviços ou organizações governamentais ou outras que prestam assistência a reclusos colocados em liberdade para se restabelecerem na sociedade devem assegurar, na medida do possível e do necessário, que sejam facultados aos reclusos libertados documentos de identificação apropriados, que lhes sejam garantidas casas adequadas e trabalho, vestuário apropriado ao clima e à estação do ano e reclusos suficientes para chegarem ao seu destino e para subsistirem no período imediatamente seguinte à sua libertação. 2. Os representantes oficiais dessas organizações devem ter o acesso necessário ao estabelecimento prisional e aos reclusos, sendo consultados sobre o futuro do recluso desde o início do cumprimento da pena. 3. É recomendável que as atividades destas organizações estejam centralizadas ou sejam coordenadas, tanto quanto possível, a fim de garantir a melhor utilização dos seus esforços. B. Reclusos com transtornos mentais ou com problemas de saúde. Regra 109. 1. As pessoas consideradas inimputáveis ou a quem posteriormente foi diagnosticado uma deficiência mental ou um problema de saúde grave, em relação aos quais a detenção poderia agravar a sua condição, não devem ser detidas em prisões. Devem ser tomadas medidas para as transferir para um estabelecimento para doentes mentais o mais depressa possível. 2. Se necessário, os demais reclusos que sofrem de outras doenças ou anomalias mentais devem ser examinados e tratados em instituições especializadas sob vigilância médica. 3. O serviço médico ou psiquiátrico dos estabelecimentos prisionais deve proporcionar tratamento psiquiátrico a todos os reclusos que o necessitem. Regra 110. É desejável que sejam adotadas medidas de acordo com os organismos competentes para que o tratamento psiquiátrico seja mantido, se necessário, depois da colocação em liberdade e que uma assistência social pós-prisional de natureza psiquiátrica seja assegurada. Reclusos detidos ou aguardar julgamento. Regra 111. 1. Os detidos ou presos em virtude de lhes ser imputada a prática de uma infração penal que estejam detidos sob custódia da polícia, que é no estabelecimento prisional, mas que ainda não foram julgados e condenados, são doravante designados nestas regras por detidos preventivamente. 2. As pessoas detidas preventivamente presume-se inocentes e, como tal, devem ser tratadas. 3. Estes detidos devem beneficiar de um regime especial, cujos elementos essenciais se discriminam nestas regras, sem prejuízo das disposições legais,
sob a proteção da liberdade individual ou que estabelecem os trâmites a ser observados em relação a pessoas detidas preventivamente. Regra 112. 1. As pessoas detidas preventivamente devem ser mantidas separadas dos reclusos condenados. 2. Os jovens detidos preventivamente devem ser mantidos separados dos adultos e ser, em princípio, detidos em estabelecimentos prisionais separados. Regra 113. As pessoas detidas preventivamente devem dormir sozinhas em quartos separados, sob reserva de diferente costume local relativo ao clima. Regra 114. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do estabelecimento prisional, as pessoas detidas preventivamente podem, se o desejarem, mandar vir a alimentação do exterior, às expensas próprias, quer através da administração, quer através da sua família ou amigos. Caso contrário, a administração deve fornecer-lhes a alimentação. Regra 115. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a usar sua própria roupa, se estiver limpa e for adequada. Se usar roupa do estabelecimento prisional, esta será diferente da fornecida aos condenados. Regra 116. Será sempre dada à pessoa detida preventivamente a oportunidade de trabalhar, mas esta não será obrigada a fazê-lo. Se optar por trabalhar, será remunerada. Regra 117. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a obter a expensas próprias ou a expensas de terceiros, livros, jornais, material para escrever e outros meios de ocupação compatíveis com os interesses da administração da justiça e com a segurança e boa ordem do estabelecimento prisional. Regra 118. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a ser visitada e a ser tratada pelo seu médico pessoal ou dentista, se existir motivo razoável para o seu pedido e puder pagar quaisquer despesas em que incorrer. Regra 119. 1. Todo recluso tem o direito a ser imediatamente informado das razões de sua detenção e sobre quaisquer acusações apresentadas contra si. 2. Se uma pessoa detida preventivamente não tiver um advogado da sua escolha, ser-lhe-á designado um defensor oficioso pela autoridade judicial ou outra autoridade, em todos os casos em que os interesses da justiça o exigirem e sem custos para a pessoa detida preventivamente, caso esta não possua recursos suficientes para pagar. A possibilidade de se recusar o acesso a um advogado deve ser sujeita a uma revisão independente sem demora. Regra 120. 1. Os direitos e as modalidades que regem o acesso de uma pessoa detida preventivamente ao seu advogado ou defensor oficioso com vista à sua defesa devem ser regulados pelos mesmos princípios estabelecidos na regra 61. 2. A pessoa detida preventivamente deve ter à sua disposição, se assim o desejar, material de escrita a fim de preparar os documentos relacionados com a sua defesa e entregar instruções confidenciais ao seu advogado ou defensor oficioso. Presos civis. Regra 21. Nos países cuja legislação prevê a prisão por dívidas ou outras formas de prisão proferidas por decisão judicial na sequência de processos que não tenham natureza penal, os reclusos não devem ser submetidos a maiores restrições, nem ser tratados com maior severidade do que for necessário para manter a segurança e a ordem. O seu tratamento não deve ser menos favorável do que os dos detidos preventivamente, sob reserva, porém, da eventual obrigação de trabalhar. Pessoas presas ou detidas sem acusação. Regra 22. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 9º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, deve ser concedida
às pessoas presas ou detidas sem acusação a proteção conferida nos termos da secção C, partes 1 e 2 desta regra, as disposições relevantes da secção A da parte 2 desta regra serão igualmente aplicáveis sempre que a sua aplicação possa beneficiar esta categoria especial de reclusos, desde que não seja tomada nenhuma medida que implique a reeducação ou a reabilitação de pessoas não condenadas por uma infração penal. Deus é bom e ama você. Meu nobre guerreiro e nobre guerreira, vamos resolver agora algumas questões referentes às regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, conhecida como regras de Nelson Mandela. Questão 1. Ano 2018, Banca FCC, cargo agente penitenciário. O texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, conhecidas como regras de Mandela, estabelece de forma expressa que, para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra B. Devem ser proibidas sanções disciplinares que impliquem em confinamento solitário indefinido. Vamos ver agora que essa questão está de acordo com a regra 43, que diz o seguinte: em nenhuma hipótese devem as restrições ou sanções disciplinares implicar em tortura ou outra forma de tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas em particular devem ser proibidas. Aqui é a nossa alternativa: confinamento solitário indefinido, aí tem confinamento solitário prolongado, encarceramento em cela escura ou constantemente iluminada, castigos corporais ou redução da dieta ou água potável do preso e castigos coletivos. Mais uma questão. Ano 2018, Banca Vunesp, o cargo delegado de polícia de São Paulo, nos moldes das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, regras de Mandela, na hipótese de haver uma presa em estado de gravidez ou com filhos em determinado estabelecimento prisional, para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra D. Providências devem ser tomadas para garantir creches internas ou externas, dotadas de pessoal qualificado, onde as crianças poderão ser deixadas quando não estiverem sob o cuidado de seu pai ou sua mãe. Mais uma questão, ano 2018, de novo, delegado de polícia. Segundo as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, regras de Mandela, é correto afirmar que, para ganhar tempo, totalmente correta a alternativa B. As administrações prisionais e autoridades competentes devem oferecer educação, formação profissional e trabalho e outras formas de assistências apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e serviços devem ser oferecidos em consonância com as necessidades individuais de tratamento dos presos. Mais uma questão, ano 2017, delegado de polícia. Em 2015, as Nações Unidas concluíram a atualização das regras mínimas para o tratamento de presos, criadas em 1955, apelidado de Regras de Mandela. O conjunto dessa atualização traz como uma de suas principais inovações que, para ganhar tempo, a alternativa correta é a letra B. É vedada a utilização de instrumentos de coerção física em mulheres que estejam em trabalho de parto, durante o parto e imediatamente após o nascimento do bebê. Mais uma questão. Ano 2014, delegado de polícia, Banca Vunesp. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. Para ganhar tempo, a alternativa correta é a letra B. Cada estabelecimento prisional terá uma biblioteca para o uso de todas as categorias de presos, devidamente provida com livros de recreio e de instrução.
e os presos serão estimulados a utilizá-la. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente, ano 2012. Delegado de polícia. As regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos não incluem, com certeza, para ganhar tempo, alternativa a letra B, que todos são dotados de razão e consciência e devem agir com espírito de fraternidade. Então, alternativa A, C, D e A, E estão corretas. Vamos ver? O respeito às crenças religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertence o preso. Olha aí, correto. As razões da prisão de qualquer pessoa e a autoridade competente que a ordenou. A D, a separação entre pessoas presas, preventivamente presos condenados. E a E, que os presos jovens deverão ser mantidos separados dos presos adultos. Então, uma alternativa que não inclui as regras mínimas das Nações Unidas é a alternativa B. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma leitura estratégica e esquematizada das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a vitória é certa. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas todos que não desistem alcançam a vitória. Eu sei, meu guerreiro, que está sendo muito difícil tentar manter a constância nos estudos, ter paciência, ter resiliência num momento tão difícil qual nós estamos vivendo. Pandemia do coronavírus, quarentena, muitas vidas sendo ceifadas, mas eu sei, meu guerreiro, que no final a vitória é certa. Acredite, tenha sempre a esperança que amanhã vai ser um dia melhor. Então, meu guerreiro, a única solução que você tem de fazer é aproveitar esse momento e estudar mais para a sua prova. Se puder ficar em casa, fique em casa estudando, porque amanhã você vai estar mais forte. Faça mais questões, mais simulados, mais provas dos possíveis, porque no dia da sua prova você vai estar mais confiante, mais gabaritado, meu guerreiro e minha guerreira. Eu sei que é difícil, dificuldade, eu já sou PhD, meu guerreiro e minha guerreira. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei frete com carro de mão. Já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar aqui do estado de Pernambuco e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Então, meu guerreiro, se eu venci, você também vai vencer. Acredite, meu guerreiro, você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Então, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque a vitória é certa. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém!